Boa noite a todos, boa noite. Nós vamos refletir sobre esse texto que nós cantamos aqui, Isaías 53. Até lá, nós vamos caminhar um pouquinho para formar um contexto muito importante para a gente entender o que essa passagem tão fenomenal, mas também tão essencial para a cristandade, que ela representa para nós e como nós temos, de várias formas, nós temos desprezado o seu significado por causa do dissabor que ele tem, por causa da aparência que esse texto tem para nós. E aí nós precisamos refletir um pouquinho sobre o próprio contexto da humanidade, as nossas percepções, os nossos reflexos, para que nós possamos perceber por que uma passagem tão grandiosa, tão fenomenal, que fala do nosso Redentor, que fala do nosso Senhor Jesus Cristo, porque muitas vezes não é enxergada como nós deveríamos enxergar. E aí eu quero trazer um pouquinho para vocês da reflexão da humanidade em si. Nós não somos tão criativos quanto nós pensamos. Nós pensamos que nós somos criativos demais. Nós podemos até nos empolgar conosco mesmo, nós podemos até nos espantar conosco. Nós nos julgamos, eu acho que muitas vezes, muito espertos, muito inteligentes, mas na verdade, o que a humanidade vive ciclicamente é a mesma coisa, os mesmos padrões, os mesmos costumes, as mesmas realidades e obtém disso os mesmos resultados. E essa não é uma análise religiosa. Essa não é sequer uma análise teológica, é uma análise empírica, é uma análise experiencial, de observação da humanidade. Esses dias eu estava ouvindo uma psiquiatra fazendo justamente essa análise dos padrões cíclicos que a humanidade vive. Obviamente, ela não estava falando especificamente da religiosidade, mas da vida do ser humano como um todo, da humanidade como um todo, embora nós possamos aplicar isso ao caráter religioso, a forma como nós concebemos a nossa espiritualidade. Fazendo essa análise, essa psiquiatra chegou nesse mesmo ponto. Nós estamos passando por mais um ciclo que sempre a humanidade vivenciou. Talvez profeticamente, de uma forma humanista, ela observou que esse ciclo no qual nós estamos passando, ele ainda dure uns 5 ou 6 anos, para que nós possamos, alguns caem completamente, outros se reinventam então. E é interessante porque a análise dessa psiquiatra, que não acreditava em Deus, não era uma crente, mas acreditava numa força superior, acreditava num poder superior, acreditava no poder da natureza, por exemplo, e ela falou de forma religiosa muito sobre isso. E ela observou de forma muito categórica que nós conseguimos não cair, mas passar por esse ciclo em vida, em pé, quando nós alcançamos o propósito da nossa existência e vivemos para realizar esse propósito. Mas o ponto é que essa é uma análise empírica. A humanidade, ela vive esses padrões. Os nossos padrões de corrosões, eles são os mesmos. Apenas o tempo muda, os objetos mudam, os objetivos mudam, mas o resultado é o mesmo, sempre. Na época em que o profeta Isaías é levantado, ele é levantado num contexto de ciclo, como esse que eu falei para vocês. Dos séculos 8 até o século 6 antes de Cristo, nós observamos o tempo de decadência do povo de Deus, do povo de Israel. E os paralelos com os nossos tempos hoje são extremamente similares.
Quando Israel ele foi dividido em duas grandes porções no século X antes de Cristo, nós ficamos com o reino do sul e o reino do norte. O povo, tanto o povo como toda a monarquia, toda a estrutura governamental não percebeu que aquilo que estava acontecendo era o prenúncio de uma desgraça, era o início de uma destruição ainda maior. Por quê? Porque nós olhamos demais para os nossos próprios umbigos, nós olhamos demais para os nossos próprios quintais. O que importa são os nossos quintais, a nossa sala, o nosso quarto, a nossa família. E por não ter essa visão mais holística, nós não observamos o que acontece no mundo, nós não observamos o que aqueles maiores do que nós, superiores a nós, dizem a respeito da vida, dizem a respeito da realidade. Então, quando nós observamos essa grande divisão de um povo que Deus uniu no século X a.C., nós percebemos, através do relato bíblico, que eles não se atentaram que isso era apenas o início de uma destruição jamais experimentada pelo povo de Deus. Todos os profetas que vieram antes do cativeiro, profetas que vieram antes de Isaías, profetas que vieram depois de Isaías, dispararam proficuamente as suas advertências de que o povo estava caminhando para a desgraça, de que o povo estava caminhando para a destruição. E o aspecto mais interessante que eu quero trazer para vocês, que é o que nós também vivenciamos hoje, é que o povo continuava com a sua estrutura religiosa. Eles não deixaram de cultuar a Deus, eles não deixaram de alimentar a sua espiritualidade, eles não deixaram de observar a dieta religiosa que Deus deu ao povo, o calendário religioso. O povo continuou com a sua prática religiosa, ao mesmo tempo que essa prática religiosa corrupta afastava Deus deles, mas eles não se apercebiam. Eles eram religiosos, eles eram espirituais, mas eles não eram mais, eles não tinham mais a característica do povo de Deus. O povo de Deus tem características específicas. Esse povo corroeu completamente essas características sem perceber, sem enxergar, sem entender que aquilo que eles estavam fazendo era trafegando o caminho de morte. O povo continuava com as suas práticas, ao mesmo tempo que se afastava de Deus. Se você abrir no livro de Isaías, vai lá para o início, Isaías capítulo 1, Deus fala especificamente isso para o povo. Eu não recebo mais o culto de vocês. As suas ofertas me causam ira. Eu não recebo as orações de vocês. São vazias, superficiais. Isaías capítulo 1, versículo 11 diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? E aqui sacrifício é importante porque é uma parte da liturgia do culto, né? Então, hoje nós não temos mais os sacrifícios. Nós não temos religiões conhecidas que sejam aceitas pela sociedade que oferecem sacrifícios. Mas o sacrifício aqui é parte da liturgia do culto do povo. E aqui nós podemos colocar qualquer coisa que faça parte da liturgia da nossa adoração ao Senhor. Pode ser esmolas, pode ser jejum, pode ser qualquer coisa. Aquilo que faz parte da nossa liturgia de adoração. Nessa característica aqui do povo, eram os sacrifícios. Sacrifícios esses que foram ordenados por Deus. Foi Deus que ordenou que a parte do culto fosse celebrado, então, o tempo de sacrifício, que fazia referência justamente ao sacrifício que viria, que seria realizado de uma vez por todas, que é do Cordeiro Perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: de que me serve a multidão, e que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu
o só pisarde os meus átrios. Não continueis a trazer as ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. É o Senhor que está falando aqui. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Paulo usa essa mesma expressão algumas vezes, o Senhor Jesus usa também para mostrar que as nossas mãos nos acusam. As nossas mãos não estão chegando ao Senhor. Elas podem chegar ao Senhor limpa, sem acusação, ou sujas, com acusações. Aqui o Senhor está atestando justamente isso. As suas mãos estão sujas de sangue. Essa acusação que ela traz. Versículo 16. Diante disso, o Senhor ordena, o Senhor dá ordens. Ele diz, lavai-vos. Purificai-vos. Para quê? Para que assim ele possa receber os sacrifícios, o culto e as orações. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vai mais um pouquinho para frente. Capítulo 29. No capítulo 29, no versículo 13, o Senhor ele sumariza isso, ele sintetiza isso. O que significava as práticas religiosas daquele povo. E é importante entender que o povo sabia direitinho como cultuar a Deus. Ele tinha toda a liturgia, tinha todas as leis, tinha todas as observações. Isaías 29, 13 diz assim, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu. Esse padrão se repetiu algumas vezes. Vinha profeta, o padrão se repetia. Profetas anteriores, o padrão se repetia. Gerações após gerações, esse padrão se repete. É isso que nós vemos. Aqui nós estamos no século 8 antes de Cristo. Passaram algumas gerações e nós vemos no tempo do Senhor Jesus Cristo o mesmo padrão religioso, corrosivo e sem significado. Ao ponto do próprio Senhor Jesus usar as mesmas palavras de Isaías para acusar o povo. Para quem prega. Ele diz, Mateus capítulo 15, versículo 8, ele diz assim, este povo, ele está citando Mateus, Isaías 29, 13, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Porque doutrinas que são preceito de homens são fáceis de ser observadas. Por quê? Porque nós conseguimos cumprir e nós não precisamos nos humilhar. Nós não precisamos de Deus para isso. Nós não precisamos de divindades para cumprir doutrinas e preceitos de homens. Porque homens forjarão os seus preceitos, as suas doutrinas, de acordo com a sua estatura. Então é atingível. E quando nós atingimos, nós temos a sensação de perfeição, de pureza, de completude. E cadê a contrição? Cadê a humilhação? Cadê o profundo entendimento de que nós somos falhos e fracos e nós não conseguimos? Nós não conseguimos. Porque essa percepção é muito importante. Porque é essa percepção que realça o fato da necessidade de vir o Messias. Caso contrário, para que ele viria?
se nós podemos fazer tudo? Se nós conseguimos cumprir tudo? Então, observar preceitos de homem é uma opção à medida que nós rejeitamos os preceitos de Deus, que nos humilha, que mostra que nós somos falhos, fracos, carentes, indignos, necessitados, que nós não podemos. Mas aí tem um ponto. Não é que a religiosidade do povo não servia para nada. É claro que servia. Tinha uma utilidade. Se não tivesse utilidade, eles não a observariam. Servia para quê, então? Para trazer paz em meio ao pecado. Eu posso me prostituir, a minha religiosidade não me acusa. Eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso desfrutar de vícios, e a minha religiosidade não me acusa. Então, a religiosidade do povo trazia ao povo paz em meio ao pecado, felicidade em meio à desgraça, porque não tem acusação, não tem condenação. Na verdade, tem a observância perfeita dos preceitos e doutrinas de homens. E essa dá uma sensação de que estou cumprindo o meu rigor para com Deus, ao mesmo tempo que Deus diz que abomina as orações, reprova os holocaustos, repudia os sacrifícios. Esse tipo de religiosidade serve como um anestésico moral. Eles poderiam se afundar cada vez mais em seus caminhos, que os levavam cada vez mais para longe de Deus, fazendo aquilo que o Senhor abominava, sem sentir a dor de que estão se afastando do único Salvador que eles têm. É por isso que a satisfação da carne é tão apetitosa, porque a nossa moralidade está anestesiada do fato de que nós estamos quebrando as leis estabelecidas pelo Criador. Por isso que é tão apetitoso, é tão atraente formar as nossas próprias concepções. Você vai entender porque eu estou falando sobre isso, porque a gente fez isso com o Natal também. E a gente faz isso com tudo aquilo que as Sagradas Escrituras observam sobre Deus. Nós moldamos, nós reestruturamos, nós preenchemos com significados que sejam atrativos para nós. Agora, o que é mais intrigante ainda e mais temerário ainda é o tipo do juízo que Deus dá ao povo. É mais impressionante qual é o juízo que Deus dá ao povo. Obviamente, Deus castiga o povo. Deus derrama juízo sobre o povo. Agora, qual é o tipo do juízo que Deus dá ao povo? Deus castiga o povo justamente com aquilo que eles desfrutavam em seu lamaçal. O quê? Surdez, cegueira e insensibilidade espiritual. Eles continuarão sem ouvir, sem ver e sem sentir. Mas eles continuarão. Nisto consistiria justamente a essência do ministério do profeta Isaías. O profeta Isaías, assim como o profeta Jeremias, receberam um ministério cuja certeza era de que ninguém iria escutar a pregação deles. Ninguém. A pregação seria ouvida, mas não alcançaria o coração. Eles não atentariam. Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor, diz Isaías diante daquela visão, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu. Eis-me aqui, envia-me a mim, disse Isaías. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais.
torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo. Olha como é interessante. Esse é o tipo do juízo que Deus deu àquele povo. Um povo que mata os seus profetas. Um povo que mata aqueles que o alertam. De tal forma que, à medida que o império assírio avançasse, eles fossem paulatinamente percebendo que não eram os povos sanguinários que eles deveriam temer. Porque Deus os havia livrado de vários e vários desses povos sanguinários ao longo de toda a história. Mas eles deveriam temer o fato de que Deus estaria os deixando, os entregando a si mesmo. Esse ciclo se repete vez após vez. Nós escutamos inúmeros questionamentos de pessoas que vivem esse tipo de ciclo. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por que Deus? Será que nós não estamos vivenciando esse ciclo novamente? Importante perceber isso, porque o fato de não ouvir, não ver e não sentir já pode ser uma evidência disso. Será que não estamos moldando a liturgia da nossa religiosidade da forma que melhor convém aos nossos prazeres sem Deus? Será que a surdez, cegueira e insensibilidade estão permeando o nosso ser? Sobre isso que a gente vai refletir hoje. A mensagem do Natal, como aquela que nós cantamos aqui, ela sintetiza a mensagem do Natal, Isaías 53, como a que nós vamos ver aqui, nós vamos ler aqui. Essa mensagem, ela não é atrativa. Ela não é atraente. Porque essa mensagem, ela não mostra as árvores de Natal, não mostra Papai Noel, não mostra grandes banquetes e festividades. Ela não mostra isso. Ela mostra sangue. Ela mostra trevas. Ela mostra escuridão. Mas nós podemos, obviamente, celebrar a vida que nasce desse Natal. Claro, foi o nosso Salvador. Mas se nós não enxergamos as trevas devidamente, a luz não será observada por nós. Se nós não observamos o sangue, nós não observaremos o perdão. Se nós não observamos o sacrifício, da onde vem a salvação? Da onde vem a graça? Nós não podemos divorciar significados. Mas nós fazemos isso com a nossa religiosidade, com a nossa espiritualidade, e fazemos isso com tudo aquilo que cerca essa espiritualidade. E aí nós recordamos um falso Natal, e o verdadeiro nós simplesmente esquecemos. É esse o tema da mensagem. O falso Natal que recordamos e o verdadeiro que esquecemos. Nós vamos refletir com base em Isaías 53. Recordamos a exaltação ilusória, esquecemos a exaltação real. Recordamos a confraternização, esquecemos a comunhão, humilhação e desprezo. Recordamos a graça barata, esquecemos o custo da salvação. Recordamos a luz das festividades, esquecemos as trevas do perdão. Entenda, mais uma vez, eu não estou querendo ser negativista aqui, obscuro, sombrio. É óbvio que nós estamos num período de celebração, como eu falei. É óbvio que nós estamos num período de festividades, de alegria. Mas o fato é que essa não é toda a história. Essa não é toda a verdade. A contrição, o pesar, a dor também fazem parte dessa história. Na verdade, ela foi conquistada
em meio a esse caminho de buracos, espinhos, lobos, salteadores, feras. Alguém precisou limpar esse caminho para que nós pudéssemos passar. Se nós não olhamos para esse caminho especificamente único, nós tentaremos outros caminhos. E os outros caminhos estão cheios de buracos, espinhos, lobos, feras, salteadores. De tal forma que nós não conseguiremos passar por essa estrada. Nós morreremos tentando, mas nós morreremos. O nosso Salvador, ele não permaneceu um bebê. Nós gostamos de lembrá-lo dessa forma, mas ele não permaneceu um bebê. Ele não foi recebido como um chá revelação. Ele não foi recebido como um chá de fraldas. Pelo contrário, antes mesmo do seu nascimento, ele foi perseguido e findou os seus dias humilhado e morto em uma cruz. E isso foi necessário para se cumprir justamente a profecia que nós refletiremos hoje. Os caminhos da nossa salvação que outro percorreu. Não fomos nós que percorremos. Outro percorreu. Entenda, se nós não observarmos toda a história, o que nós festejaremos então? O que nós comemoraremos? A vida? Qual? Qual vida? Qual é o sentido, então? Meu ponto é que as trevas é a ausência da luz. Mas é por perceber as trevas que recordamos de agradecer pela luz. Esse é o grande ponto da questão. Se nós não observarmos o teor das trevas, por que a luz terá significado para nós? Então vamos ver aqui, Isaías 52, onde começa esse hino do servo sofredor, a partir do versículo 13, Isaías 52, nós vamos ver dois pontinhos aqui, um sempre fazendo contraste com o outro. Recordamos a exaltação ilusória e esquecemos a exaltação real. Real aqui, tanto no aspecto de verdadeira, como de realeza mesmo. Isaías 52, 13, 15. Daqui a pouco nós lemos. Antes disso, observe, nós forjamos um Natal segundo as nossas leis. Nesse Natal, nós somos os exaltados. As nossas conquistas são exaltadas, os nossos sonhos, relacionamentos desenvolvidos, negócios bem-sucedidos, objetivos atingidos, como se isso alcançasse algum nível ao ponto de ter um sinônimo redentivo. Então, se eu entendo que os meus sonhos, as minhas necessidades, os meus anseios são aquilo que me dá significado, então atingindo-os, eu alcancei a redenção. Nós celebramos isso. Obviamente, não fazemos isso observando apenas a nós mesmos, mas nós observamos todos aqueles que estão ao nosso redor, especialmente os nossos familiares. Algumas vezes para ostentar as nossas conquistas, algumas vezes para ostentar os nossos padrões. O fato é que, na verdade, essa é uma exaltação que não subsiste à vida real. E meu ponto aqui é levar cada um de nós a uma reflexão muito sóbria mesmo, muito sensata mesmo. Esse tipo de conquista ou de realização que é pautada em nós mesmos, a vida destrói, irmãos. Esse mundo não brinca, não. Esse mundo destrói. Sabe por quê? Porque ela sempre exigirá de nós 100%. Sempre. Sempre exigirá de nós 100% para que seja mantido, sem levar em conta as circunstâncias e as adversidades da vida. No próximo Natal, caso nós não tenhamos o mesmo desempenho, então o que é que nós fazemos, mais uma vez? Nós fabricamos algumas ilusões para nos sentir exaltados,
para sentir que nós alcançamos o objetivo. No entanto, foi justamente para corrigir isso que o servo do Senhor veio ao mundo, para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer de forma alguma, e ainda assim, a sua própria exaltação não contemplou a ausência de dor, vergonha, sofrimento e angústia. Mas nós recordamos esse. Nós não percebemos o outro. Nós esquecemos a verdadeira exaltação. Nós esquecemos a exaltação real, a exaltação do rei. Porque ela não se encaixa nos nossos padrões. É ser radical demais, é ser legalista, é ser muito negativo. Mas foi isso que aconteceu com o povo no tempo de Isaías. Foi isso que aconteceu no tempo de Jesus, quando ele veio para o ministério terreno, foi justamente isso. E isso vem acontecendo geração após geração. E nós não vemos muitas vezes que nós estamos caminhando uma estrada de morte. Olha o capítulo 52, versículo 3. Vamos ler ou fazer alguns comentários. Diz assim, eis, né, aqui é um termo que chama a atenção, vejam, observem, eis que o meu servo procederá com prudência. O meu servo, ele será bem-sucedido naquilo que ele fará. Ele será exaltado, ele será engrandecido, aqui já está mostrando o fim, depois ele vai mostrar o custo para isso. Ele será exaltado, ele será elevado, ele será muito sublime. O versículo 14, ele mostra o custo dessa exaltação. A exaltação que nós deveríamos justamente celebrar, de assim, ó, como pasmaram, como ficaram chocados, como ficaram alarmados muitos à vista dele. E é isso que nós desprezamos no Natal. Nós não gostamos de lembrar do custo da exaltação real. Nós intencionalmente esquecemos a rejeição que o servo sofredor desfrutou. Por que muitos ficarão alarmados? Por que muitos pasmaram? Por quê? Ele vai dizer, pois o seu aspecto era desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de todos os filhos dos homens. O que está dizendo aqui é que não houve um ser humano na face da terra que experimentou o que Jesus Cristo, Deus homem, experimentou. Quando esse versículo 14 é descrito aqui, o ponto dele é mostrar que ele foi rejeitado porque não se encaixou nos atrativos dos nossos padrões. Nós não esperamos um rei como esse. Nós não esperamos um salvador como esse. Versículo 15. Assim causará admiração às nações. Como? E os reis fecharão a sua boca por causa dele. Pelo estado de choque. No fato de que, como um reinado foi conquistado na miséria, humilhação, sofrimento e dor. Como seguem esse rei. Como buscam esse reino daquele que foi pendurado no madeiro, daquele que foi humilhado. Como desejam esse rei? Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Essa é a verdadeira exaltação do Natal. Nós devemos recordar da vitória do Redentor sem desprezar o caminho para tal. Houve um caminho percorrido. É esse caminho que mostra a grandeza do Rei, a grandeza do Natal, à medida que nos diminui. Por isso que Isaías 9 fala desse bebezinho que veio como Salvador. Ele está falando isso naquele contexto do Império Assírio e do Império Babilônico. O Império Assírio era o maior império de então, até os babilônios derrotarem a Assíria e subjugarem o povo.
E o que ele está dizendo aqui, Isaías 9, que nós lemos, é que um bebê virá e com ele o governo do mundo. É humilhante aqui. Isaías 53, versículo 1 a 3, nós recordamos a confraternização e esquecemos a comunhão. Nós nos unimos ao redor daquilo que é aceitável a todos. Usamos o momento do Natal para nos regozijar em nossos relacionamentos, independente do seu teor. O que importa é sermos felizes, é estarmos satisfeitos. Os pecados, os erros, as quebras da lei, nós jogamos para debaixo da mesa, nós mascaramos a falsidade, né? Nós falamos com pessoas que nem sequer nós falamos durante todo o ano, então nós mascaramos falsidade, nós esquecemos do bebê redentor, nós nos movemos para as bebedices e imoralidades, nós celebramos relacionamentos superficiais, famílias desestruturadas, famílias disfuncionais. Aquilo que não fazemos durante todo o ano é retirado da cartola como um movimento de asepsia da alma. Então nós entregamos presentes, nós entregamos cesta básica, então nós ajudamos. Nós nos impulsionamos para os nossos parentes esquecidos, muito provavelmente por causa da consequência da correria para ganhar esse mundo. Mas mesmo assim nós nos confraternizamos. As confraternizações se movem para a festividade daquilo que não dura, ou mesmo daquilo que nós não valorizamos durante todo o ano. O que realmente marca é o que é passageiro, é o que é volátil, é o que é sem raízes. Mas o que de fato nós celebramos então? O que de fato nós festejamos? No necessário relacionamento com o Redentor, confraternizações não são suficientes. É necessário comungar com Ele em sua vida e obra. É necessário comungar com Ele do seu trajeto, da sua mensagem, da sua proclamação. Mas nós nos esquecemos justamente disso. Nós esquecemos a comunhão, humilhação e desprezo. Entenda, nós vivemos num mundo mau mesmo. Nós sofremos todos os dias diversas vezes. Nós tentamos garimpar felicidade, nós tentamos garimpar alegrias. Quando nós conseguimos conquistar um trabalho dos sonhos, um relacionamento que tanto desejávamos, quando nós conseguimos fazer uma viagem tão almejada, quando nós conseguimos obter um bem que nós há muito queríamos, isso traz profundo regozijo nesse mundo que é um mar de dor e de sofrimento, de injustiça, de corrupção. E o meu ponto aqui não é, mais uma vez, trazer essa reflexão para nós, mas o meu ponto é: não adianta construir castelos de areia, porque ele não subsiste diante do vendaval. Não adianta construir impérios de algodão doce. O calor desse mundo acabará com ele. O meu ponto é solidificar aquilo que é o real contentamento, a real redenção, a real felicidade. Porque caso contrário, nós não estaremos festejando o Natal, nós estaremos festejando uma ilusão do Deus que se fez homem, carne e habitou entre nós, ao mesmo tempo que nós podemos viver nos nossos pecados e nas vaidades do nosso coração, e isso não significa nada, nada. Diante dos problemas que esse mundo impõe, e com tanta facilidade nós fraquejamos, tropeçamos e caímos. O fato de nós sermos tão suscetíveis às dificuldades desse mundo já deveria nos mostrar a nossa fragilidade. Por que nós sofremos tanto e com tanta facilidade? Porque é tão fácil nos machucar. Porque é tão fácil fazer verter uma lágrima dos nossos olhos. Por quê? Talvez as estruturas que construímos não são tão fortes assim como nós pensamos. Porque se fosse,
não seria tão fácil nos dobrar. Isso, sabe como é o nome disso? Maturidade espiritual. Crescimento cristão. É isso. Quando problemas de outrora não mais nos abalam. Não mais nos destrói. É isso. Nós estamos agora em outro degrau, em outro patamar, em outro nível de relacionamento com Deus e lutando em outro fronte nesse mundo e na nossa carne. Mas quando nós construímos sobre ilusões, a nossa força será uma ilusão também. Vocês já pararam para pensar por que pessoas que do nada tiram a sua própria vida? Na nossa frente parece tão forte, tão resiliente, tão maduro, tão audacioso. E do nada você recebe a notícia. Foi. Porque aquela força não era força. Aquele vigor não era vigor. Aquela felicidade não era felicidade. Não era. Aparências, superficialidade, castelo de areia, império de algodão doce. Nós não conseguimos enganar a vida. Nós não conseguimos. A vida, ela nos dobra. Nos dobra. A vida é muito mais experiente do que nós. Muito, mas muito mesmo. A palavra de Deus diz que Satanás é como um leão que ruge. Está ao nosso derredor, só buscando uma oportunidade. Você dorme? Ele não. Você cochila? Ele não. Você baixa as guardas? Ele não baixa, não. Ele vê uma oportunidade. Ele vê uma brecha. Quando nós comungamos com o Senhor, ao invés de esquecer, nós recordamos justamente desse fato. As palavras de Isaías são muito inquiridoras, porque aquilo que ele vai anunciar, ninguém terá o desejo de ouvir. Olha como é que começa o versículo 1 aí do capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? Porque não tem atrativo. Ele não estava dizendo assim, olha, é o seguinte, o Império Assírio não vai derrotar vocês, eles estão vindo aqui para se alistar no exército de vocês e conquistar todos os povos, todas as terras, e os tesouros deles colocará no seu celeiro. E aí todo o povo de Israel diz, amém, aleluia. Esse tipo de pregação Israel ouviria. Reino do Sul aqui, Judá, ouviria. Esse é o tipo de pregação que as pessoas querem ouvir hoje. Mas não é essa, sério. A Bíblia tem muito fel. Muito fel, muito amargor. Esse é o espanto daquele que traria a mensagem. Que foi, se vocês lembrarem, foi o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo quando ele veio. Quem creu? O pessoal queria pão, peixe e milagre. As multidões seguiam Jesus para quê? Pão, peixe e milagre. Era isso que a multidão queria. A multidão não queria o Messias. A multidão não queria alguém que expunha o seu coração. É isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus arranca o nosso coração do nosso peito, coloca diante de nós e diz, observa a podridão, a sujeira, observa as necessidades, observa como é negro. Mas as pessoas não querem isso. Porque esquece do fato de que o ponto de Jesus não é nos deixar depressivos diante da nossa sujeira, é nos limpar. Ele nos tornar alvos, puros, de fato, sem falsidade, sem hipocrisia, de fazer-nos entender que quando o nosso coração está ancorado nele, nada desse mundo é capaz de roubar de nós a nossa felicidade, nosso contentamento. Porque o nosso coração está ancorado no mundo por vir. E nada e nem ninguém pode nos abalar. Nada, nada. Por isso o espanto. Quem creu em nossa pregação, a ideia de quem vai acreditar no que é dito aqui? Quem? Paulo,
Paulo fala isso quando escreve a primeira carta aos Coríntios. Aprove Deus salvar pela loucura da pregação. Foi assim que aprove o Senhor salvar pela loucura da pregação de um homem pendurado no madeiro, numa cruz. O Salvador. Por que ele não salvou a si mesmo? Loucura. Loucura. Quem creu em nossa pregação? Ele responde através de uma pergunta aqui, né? E a quem foi revelado o braço, né? O braço é o poder do Senhor. A quem foi revelado? Observe que existe uma seletividade na recepção do Redentor e da sua mensagem aqui. Observe que o próprio texto realça o fato de que as nossas preconcepções, os nossos padrões e expectativas servirão de barreira para a recepção dessa mensagem. Nós fazemos isso cotidianamente. Quando a gente não vai com a cara de alguém, o santo não bateu, não é? O santo não bateu. Nós temos algumas preconcepções que formam expectativas para nós iniciarmos e desenvolvermos relacionamentos. É assim. Nós fazemos isso toda hora. Se nós vamos atrás de um emprego e nós estamos na entrevista ali, de repente nos apresentam um emprego e eu disse, não era isso que eu esperava. Porque nós formamos expectativas. Nós temos preconcepções. Isso acontece da mesma forma. Talvez você não idealizou que ouviria esse tipo de mensagem hoje. Você veio para cá com outras concepções de mensagem, de reflexão. E talvez por causa disso você esteja até lutando. Porque não era isso que você queria ouvir. Agora, observa como isso serve de barreira. Aplica os mesmos padrões aqui. Simplesmente porque a sua mensagem aqui não tinha atrativo. E quando não tem atrativos, o que é que nós fazemos? Nós fabricamos um. Nós fabricamos um atrativo. Nós somos muito rápidos para isso. Nós já nascemos com essa disposição. Por exemplo, alguém ensina as crianças a mentir? Ninguém ensina a criança a mentir. Ninguém. As crianças começam a mentir, tão logo começam a falar, ou antes. Mentem tranquilamente, porque observa que é mais fácil mentir do que tratar a culpa. Por que mentiu? Porque eu tive medo. Então menti. Isso vem desde o Éden. Desde o Éden. Versículo 2. Veja, por quê? Porque foi subindo, ele vai dizer por que não vão receber essa pregação, ele vai dizer agora. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Ele cresceu como todos os outros. O menino cresceu como todos os outros. Sem nenhum esplendor, sem nenhuma magnitude. Ele cresceu como qualquer uma criança, aqui usando a linguagem de Ágora, né? Não tinha aparência nem formosura, não tinha nenhuma majestade nele. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha a expectativa. Que nos agradasse. Na verdade, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele era homem de dores. O que é homem de dores? Homem de dores é que ele tomou como suas as nossas dores e as nossas fragilidades. Como suas, como se fossem suas. E pagou por isso. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Saber aqui a ideia de conhecer intimamente, a ideia de conhecer pactualmente. O que é importante entender? Porque o pacto com Deus requereria justamente um sacrifício para o perdão. Ele conheceu isso pactualmente, ele conheceu isso intimamente. No fundo, é por isso que ele vai citar alma aqui algumas vezes. E como o Senhor, o servo sofredor, de quem os homens esconde o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Não fizemos caso aqui, quer dizer que nós não colocamos nele valor digno de nos ter.
Nós rejeitamos comungar justamente com aquilo que nos faria experimentar a mais profunda presença de Deus, que nos faria perceber quem somos e desfrutar das verdadeiras realizações da vida. No entanto, alguns têm um coração aberto, outros não. É isso que Isaías afirma. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado o poder do Senhor? Por nós mesmos, nós não cremos. Mas o Senhor move o coração de alguns para revelar o seu poder e a sua majestade. E se alguns não veem atratividade, outros vê beleza, perdão, graça. Nós recordamos a graça barata, nós esquecemos o custo da salvação, versículo 4 a 9. Ao contrário do que geralmente nós consideramos, quando nós fazemos questão de recordar todas as nossas festividades, sem um real sentido daquilo que celebramos, o nosso Natal, na verdade, fica pobre, porque nós barateamos a vida e com isso nós diminuímos o Natal. Não é possível considerar o glamour sem avaliar o preço pago. A graça que nós celebramos sem conhecer não foi de graça. Ele verteu o seu próprio sangue e quando nasceu já tinha um atestado de óbito com o seu nome, com toda a descrição do tipo de morte que ele experimentaria. Toda. Nós festejamos sem um aniversariante. E por causa disso, nós avaliamos que podemos crer sem observar o sacrifício percorrido por Deus e o seu Filho. Nós abraçamos a salvação segundo a nossa própria moralidade. Nós entendemos que a salvação é edificada por as nossas obras das nossas mãos. Afinal de contas, existem pessoas piores do que nós. E nós nos equiparamos com essas pessoas para nos colocarmos como superiores. E a graça aqui, essa graça que nós recordamos, não exige vida de nós, não exige sacrifício de nós, não exige verter sangue de nós. Nós nos satisfazemos com a graça sem entrega. E a nossa própria insensibilidade nos afasta cada vez mais dessa realidade. Quando nós observamos através das lentes do próprio Deus, é diferente. Nós observamos o custo que ele e o seu filho pagaram. Ao não observarmos esse custo, nós estamos ensinando um padrão corrosivo aos nossos. Nós esquecemos justamente esse custo da salvação. Olha o versículo 4 ao 9, diz assim, ele vai explicar o versículo 3, diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por que isso aconteceu? Porque ele era desprezado, porque ele era rejeitado. Ele vai explicar isso. Na verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós, como nós o considerávamos? Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A intenção de Isaías aqui é impactar mesmo. É impactar o povo, é espantar. Versículo 5 ele começa, diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A paz que nós desfrutamos hoje teve um custo, é o que ele diz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras veio a nossa cura. Nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados. Olha o que ele veio fazer. Ele veio justamente oferecer o aprisco. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós todos. Ele foi oprimido e humilhado. Humilhado aqui, a ideia do texto aqui é de que
ele não foi humilhado, ele não aceitou a humilhação sem fazer nada, mas ele ativamente se deixou humilhar. Ele se entregou, ele deixou ser derrubado, ele deixou ser humilhado. Ele fez isso, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abria a boca. Por juízo opressor ele foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Quando esquecemos do que realmente deveria ser recordado, nós não desfrutamos do verdadeiro sabor do Natal. Porque foi ele que fez isso por nós. Ao se oferecer como sacrifício para ser a nossa salvação, ele o fez com a paz que nos concederia. Não abriu a boca. Dolo algum se achou em sua boca. E a sua calma aqui, não era ignorância de tudo que estava acontecendo. Ele sabia perfeitamente. Sua mente estava em perfeita submissão ao Pai. Desde o início ele sabia os custos. Quando na festa de casamento, onde ele celebra o primeiro milagre dele, transformando a água em vinho, e a mãe Maria o chama, suplicando que ele fizesse algo ali, e então ele diz: o que tenho eu contigo, mulher? Ele é um pouco ríspido ali. Por que ele faz isso? Porque naquele instante iniciaria a sua obra redentiva. E ele sabia cada caminho que ele percorreria até o madeiro, até a cruz. Ao ser buscado pelos guardas e preso, conforme o relato de Lucas, capítulo 22, versículo 53, ele diz o seguinte: diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. É disso que nós esquecemos. Nós o reputamos por aflito e oprimido. Mas ele se tornou a nossa única salvação e pagou o preço para isso. Nós temos muito mas, entretanto, todavia, contudo. É o seguinte, eu entendo assim. Mas é o seguinte, eu vejo dessa forma. Na verdade, eu observo dessa forma. Não importa! Não importa! Nós estamos falando com Deus, com o Criador de tudo. É a palavra dele que importa. São as orientações dele, as exigências dele que importam. Algumas vezes, nós fazemos o mesmo padrão no nosso casamento, na nossa família. Existem problemas na nossa família que nós simplesmente não queremos ver. Simplesmente. Problemas de relacionamento, problemas com os filhos, e nós simplesmente decidimos não ver, como se essa ação tirasse a corrosão do nosso meio. Não, nós simplesmente viveremos o nosso mal sem sentir e sem perceber. Simples assim. A erva daninha ainda continuará lá. Os frutos negativos ainda virão. Mas por não ver, nós não sentimos. Nós fazemos a mesma coisa com Deus. A mesma coisa, os mesmos padrões com Deus. Nós recordamos aquilo que nos apetece. E nós desprezamos aquilo que o nosso paladar não consegue saborear. Aquilo que nós não conseguimos digerir. Mas a verdade é verdade, independente de nós aceitarmos ou não. Continua sendo verdade. É verdade.
A insensibilidade pode ser já o distanciamento que você tem de Deus. E na verdade o é. O é. Por que alguns consideram o erro e outros não? Porque tem moralidades mais puras? Porque tem uma ética mais refinada? Será que não é porque o coração bate diferente? Será que não é por causa disso? O coração bate de outra forma. A sensibilidade muda o ritmo, muda o tom. E aquilo que outrora era tão atrativo para nós, agora é agressivo, é repulsivo. Nós gostamos de luzes, não gostamos? Tem se acabado isso. Mas houve um tempo que as casas eram todas iluminadas. E nós recordamos isso às luzes das festividades. As luzes são lindas. Nos traz assim um profundo ânimo. Nós tentamos nos distanciar da escuridão. Nós fazemos isso também com os nossos erros. Nós somos atraídos pela nostalgia, pela atmosfera criada na iluminação desse período. E é prazeroso demais. É muito prazeroso, é lindo. Traz um ar diferente. Esses dias eu estava lendo um relato. Talvez não seja realmente por acaso que o Natal cria uma atmosfera tão diferente de regozijo, de gozo, de amor, de fraternidade. Primeira Guerra Mundial, 1914. Houve uma trégua na véspera do Natal entre britânicos, não sei se eram russos ou alemães. Houve uma trégua. E naquele momento, as duas tropas que estavam um de frente para o outro baixaram as suas guardas, se uniram, trocaram presentes, jogaram futebol e depois, quando ouviram o soar dos tiros novamente, eles tiveram que se deixar e continuar a guerra. Mas o Natal, ele traz isso para nós. Por que será? Porque o Natal traz esse sentimento diferente, essa afeição diferente. Isso é exemplificado justamente pela luz que esse menino que cresceu, viveu perfeitamente, morreu, ressuscitou, trouxe. Ele é a luz do mundo. Nós gostamos de nos confraternizar com as luzes das festividades. Mas a luz não é a luz se nós não olharmos para as trevas que ela dissipa. Não é. Porque para o perdão ser construído, ali nós vimos as trevas. E nós esquecemos das trevas do perdão. Ao que muitas vezes nós dedicamos a outros, nós não apontamos para Jesus. Nós vivemos a era áurea do consumismo, do individualismo, mas ainda assim nós dedicamos compaixão e empatia aos outros. O que é gritante é o fato de nós não considerarmos as trevas experimentadas pelo nosso Salvador. O relato de Isaías é de que na hora do sacrifício de Cristo, a partir do versículo 10, não era apenas o seu filho que Deus estava contemplando ali, era a oferta pelo pecado. Todavia, ao Senhor, olha a expressão, ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor foi do agrado de Deus esmagá-lo, fazendo sofrer, fazendo enfermar. Mas o resultado é glorioso. É o que ele diz. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, ou seja, o seu fim não será a morte.
A morte não será o seu fim. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então, isso aqui é muito interessante, porque é intrigante aqui. Quando nós dizemos que acreditamos em Jesus, quando nós dizemos que, não, olha, a minha fé é sustentada pelo Jesus, eu acredito nele, ele é o meu Senhor, ele é meu Salvador. Se isso for verdade, você é o fruto do penoso trabalho dele. Você exibe ele na sua vida? Você o exibe na sua vida? Porque se você crê nele, você é resultado do penoso trabalho da alma dele. Então você tem que exibi-lo, porque ele é visto em você. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará o muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha a oferta. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte. Olha o que está sendo dito aqui. Nós somos a recompensa do sacrifício de Cristo. Isso é pesado. Nós somos a parte que cabe por causa dos feitos de Cristo. E com os poderosos repartirá ele o despojo, ele compartilhará a sua vitória. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado, foi deixado ser contado com os transgressores, contudo levou sobre si os pecados de muitos, pelos transgressores intercedeu. Observem que apenas quando nós recordamos as trevas, realmente nós podemos valorizar a luz da vitória da salvação do Senhor. Para a gente encerrar aqui, o que nós recordamos quando celebramos o Natal? O que nós recordamos? Será que nós estamos fomentando surdez, cegueira, insensibilidade espiritual, assim como aconteceu diversas vezes na história da humanidade, embora o resultado já fosse sabido de todos? Um dia ele virá novamente e consumará a sua obra e tomará para si a recompensa que ele recebeu do Pai. Em Apocalipse 21 diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei a graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ignorância não é o mesmo que inocência. Um puritano inglês do século XVII, Stephen Charnock, ele diz o seguinte, e eu quero encerrar com isso. Consideremos atentamente o Cristo crucificado, o remédio para todas as nossas desgraças. Sua cruz assegurou uma coroa. Sua paixão fez expiação por nossa transgressão. Sua morte tirou o poder da lei. Seu sangue lavou a alma do crente. Sua morte é a destruição de nossos inimigos, a fonte de nossa felicidade e o testemunho eterno do amor divino. Amém. Nosso Senhor e Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos reunir aqui e poder recordar devidamente aquilo que todo o Ocidente celebra, Deus. O nascimento do Senhor Jesus Cristo. Embora muito do seu significado tenha sido escoado através das tradições de homens, ele ainda permanece o mesmo. Um menino nasceu para nos trazer a salvação, mostrando assim a nossa pequenez, a nossa necessidade.
E por isso nós te agradecemos. Que o Senhor aplique tua palavra em cada coração, ó Deus, derribando as suas fronteiras, suas barreiras e alcançando o mais profundo do seu ser. Em nome de Jesus. Amém.